Boa noite a todos, né? Estamos muito felizes de estar comemorando o aniversário de 125 anos do Centro Espírita Caridade de Jesus, em São Francisco do Sul. E para iniciarmos as atividades desta noite, vamos fazer uma oração, pedindo ao Mestre Divino Jesus que nos ilumine, pedindo a proteção dos amigos espirituais da Casa Espírita, pedindo a proteção do Dr. Leocádio, nosso protetor espiritual da casa, que possamos nesta noite comemorar de forma virtual, mas que alcance os nossos corações, tá? Que proporciona o seu conhecimento aos nossos corações, que possamos estar conectados e receptivos às palavras que serão proferidas nessa noite. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Para dar continuidade a esta programação tão especial, Evelise, eu acho que nós vamos fazer uma pequena mudança aí no programa, tá? Se você conseguir voltar depois, né, para fazer a leitura da ata, tá? Que já é de praxe, mas do jeito que tá, eu acho que não vai ser possível, tá? Tá travando bastante a tua internet nesse momento. Então, nós vamos passar, então, pro vídeo da Esther Fregosi, né, que é a nossa presidente da Federação Espírita Catarinense, né, se puder ser colocado aí para nós poder ver o vídeo. Queridos amigos, frequentadores, trabalhadores, dirigentes do Centro Espírita Caridade de Jesus, de São Francisco do Sul, Santa Catarina, nós aqui estamos em nome da diretoria executiva da Federação Espírita Catarinense para expressar as nossas felicitações, as nossas congratulações pelos 125 anos de existência desta instituição espírita. É com honra e com alegria imensa que abraçamos cada um dos companheiros que integram esta instituição nos dois planos da vida, aqueles que estão hoje no plano físico e todos aqueles que labutam no mundo espiritual, aqueles que já passaram, né, pelas portas desta belíssima casa localizada de frente para o mar, que hoje então completa 125 anos de serviço com Jesus. É para nós motivo de imensa alegria podermos participar deste evento comemorativo e queremos, ao mesmo tempo, dar as boas-vindas ao nosso querido companheiro Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, que irá conduzir as nossas reflexões na palestra comemorativa de hoje. Estamos, então, duplamente felizes, né, por podermos comemorar 125 anos de existência desta belíssima instituição e, ao mesmo tempo, podermos compartilhar com os companheiros da FEB deste momento de congraçamento e de festejos. O nosso abraço fraterno a todos e uns votos de que o trabalho profícuo que está sendo realizado por essa instituição nos dois planos da vida prossiga levando luz, esclarecimento e consolo a tantos corações aflitos que delas necessitam, por muitos e muitos anos. Um abraço fraterno a todos vocês. Agradecemos aí a Esther pela mensagem. Eu não sei se a Evelise conseguiu a internet estabilizar. Evelise, como é que está? Melhor? Eu acho que sim. Estão me ouvindo? Para mim está chegando ainda um pouquinho com problema, tá? Não sei se você quer deixar mais tarde, aí nós damos sequência na atividade. Vamos fazer sim isso, para ver se depois melhora a internet, então. Ok.
Então, primeiramente, né, bom, eu sou Jefferson Ostrufka, estou como atual presidente da 6ª União Regional Espírita, a qual o Centro Espírita Caridade de Jesus faz parte, né, então, desta União Regional Espírita. Então, estamos aqui hoje imensamente felizes, alegres, por estar participando, né, desta festa de luzes no mundo espiritual e no mundo físico. Uma casa espírita completando 125 anos. Né? Isso é uma bênção, né, desses trabalhadores lá do século retrasado ainda, né, que iniciaram suas atividades, né, e a qual hoje ainda recebemos essas luzes em nossos corações. Mas, para não se delongar muito, né, nós hoje temos a presença, né, do nosso presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho, que está aqui hoje conosco, né? Então, em função da situação a qual nos encontramos, não podemos estar presentes, né? Mas a tecnologia nos brinda de outras formas, né? Que nos deu a possibilidade de que aqui o Sr. Jorge Godinho estivesse junto conosco, porque se fosse presencialmente, talvez seria muito mais difícil, né? De que a gente pudesse contar com a presença dele, né? Então, agradecemos bastante, por hoje estar aqui conosco, né? Então, sou Jorge Godinho Barreto Neri, né? É o seu nome completo. Nasceu em Alagoinhas, na Bahia, então baiano, né? Já de família espírita. É expositor espírita desde 1893, segundo algumas fontes aí da internet, né? Divulgando espiritismo em diversos países, membro hoje do Conselho Federativo, Conselho Superior da Federação Espírita Brasileira e também o atual presidente da Federação Espírita Brasileira. Foi empossado em 2015, né, na sua gestão, e já esteve conosco aqui em 2017, né, na nossa região, esteve aqui em Joinville, onde nós tivemos o prazer de conhecê-lo pessoalmente, né, ficou conosco aqui alguns dias, no Simpósio Espírita Regional daquele ano. Então, conheceu a nossa cidade, né, um pouquinho aí da nossa região aí. Já esteve inúmeras outras vezes no estado, né, em outras regionais, em atividades estaduais, né, e juntamente conosco aí nesses últimos anos também, né. Então, mais uma vez, a imensa gratidão de estarmos novamente juntos. Então, que as luzes do alto amparem, né, e que a palavra seja sua e que Deus nos ampare a todos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Jefferson. Gratidão, mas eu gostaria também de parabenizar a casa, o Centro Espírita Caridade de Jesus, 1 século e 1/4 de atividades, né? Levando a mensagem do Evangelho à luz da doutrina espírita. É um trabalho que se sedimenta justamente pela maneira, não só carinhosa, mas também a voluntariedade responsável daqueles que, no passado, fizeram parte do início da fundação da casa e que a continuidade ao longo do tempo vem dando-nos hoje a possibilidade de comemorar 125 anos de uma casa que vem trazendo o consolo, vem trazendo à humanidade esclarecimento e vai divulgando esta mensagem do Evangelho de Jesus, que hoje, à luz da doutrina espírita, se torna mais clara, mais esclarecida, fazendo-nos entender melhor este código de ética divino que é o Evangelho de Jesus. Então, nós estamos vivendo momentos em que a humanidade toda já conhece, que são momentos ditos de transição saindo de um momento para um outro, ou seja, de uma zona de conforto para uma outra que nós ainda não temos o conhecimento e nem tampouco vivenciamos ainda. Para nós espíritas, sabemos que este é um caminho que vai nos conduzir à regeneração, a um mundo melhor, a um mundo onde a predominância do bem ela vai substituindo a sua ausência gradativamente e até o momento que nós teremos neste futuro, que para nós não é muito longe, nem tampouco muito perto, mas ele já vai se instalando à proporção que a humanidade vai mudando o seu senso moral, vai desenvolvendo a sua inteligência
e, ao mesmo tempo, vai buscando soluções não mais iguais àquelas que a história, que o passado nosso já nos testou e verificamos que não foi correto, porque a humanidade, ao longo do tempo, buscou sempre a paz, a solução dos problemas através de conflitos. E hoje nós estamos vivendo um momento que, neste momento de transição, é um momento que nos conduz à reflexão, dando sinais de novos tempos, para que nós possamos, com isso, fazer reflexões melhores. Mas a doutrina espírita, ela nos esclarece bastante. No livro A Gênese, no capítulo 18, esse capítulo ele trata justamente os sinais dos tempos, falando da nova geração, e que nos orienta para que nós possamos, desta forma, compreender melhor esse contexto e, na realidade, vivenciarmos melhor. Eu só quero tirar uma dúvida para vocês, se, na realidade, eu introduzi essa introdução que eu fiz, começando a palestra, se é realmente para eu começar, ou se teria alguma coisa antes para que fosse passado, se eu não me engano, que eu pude entender, teria um vídeo, alguma coisa, ou isso ficou para o final? É só uma pergunta para que eu possa prosseguir ou interromper até para que a programação ela aconteça conforme planejado. Eu posso prosseguir ou... Então, ok, muito obrigado. Então, nós compreendemos de que tudo que existe no universo... Que eu pude entender, teve um vídeo, alguma coisa, ou isso ficou para o final? Isso, vai ficar para o final, seu Jorge. Vai ficar para o final, então tá bom. Então eu prossigo o raciocínio. Então nós devemos entender... Para que a programação... Nós devemos entender de que no universo tudo é harmonia na criação. Pode prosseguir. Tá bem, tá? Muito bem, obrigado. Vai ficar para o final. Tá bem, então. Então nós precisamos compreender que tudo é harmonia na criação. Deus, na sua infinita misericórdia, tudo que ele faz de acordo com a lei de amor. E nos revela uma previdência, que essa previdência ela não se engana, ela não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Então, nós estamos submetidos, todos nós, a uma lei que nos conduz inexoravelmente à perfeição, ao progresso. E esta é a lei do progresso, a que todas as criaturas estão submetidas. É uma determinação divina que conduz a criatura à perfeição, à felicidade. Então, no nosso caso, especificamente, no planeta que nós estamos vivendo, como nos demais, mas especificamente na Terra, a Terra ela progride fisicamente, e, naturalmente, este progresso físico ele se faz pela transformação dos elementos que compõem a Terra, mas também ela progride moralmente, pela depuração dos espíritos. E quando dizemos espíritos, estamos dizendo daqueles que estão encarnados e dos que estão desencarnados, da humanidade da Terra. Então, a Terra ela progride de duas formas, fisicamente e moralmente. Entretanto, fisicamente, o globo terrestre ele tem sofrido muitas transformações que a ciência já vem provando e mostrando ao longo dos tempos, desde o momento em que a própria ciência reconhece da criação da Terra em torno de 4,5 bilhões de anos atrás. Então, periodicamente, essas transformações se fazem conduzindo a um processo natural, evolutivo, trazendo mudanças, que isto é natural e que a ciência já nos comprova nos dias de hoje. Então, é um processo que não é uma novidade. Essas mudanças, elas acontecem periodicamente. E nós estamos vivendo como protagonista de um processo de mudança nesta época de transição, onde todos nós estamos caminhando para um mundo regenerado. E é por isso que, moralmente, a humanidade ela progride também havendo desenvolvimento da inteligência, do seu senso moral
e do abrandamento dos costumes, ou seja, nós progredimos moralmente, desenvolvendo a inteligência, desenvolvendo o senso moral e os nossos costumes. Este é um processo evolutivo que a Terra passa nesse duplo aspecto, que pode acontecer de uma forma lenta ou de uma forma gradual, até insensível, mas é contínuo. É a lei do progresso que se faz e que todos nós estamos submetidos a ela. Então, o outro meio que pode acontecer é uma mudança brusca. E cada vez que uma dessas mudanças acontece, elas trazem naturalmente consequências, se ela de uma forma lenta, se ela de uma forma brusca. E isso corresponde a um movimento ascensional que a Terra passa pela própria lei do progresso, acontecendo isso de forma mais rápida ou não, dependendo da velocidade que cada um de nós, como criaturas pertencentes à humanidade, possamos dar a esse aspecto moral, do desenvolvimento da nossa inteligência, do próprio senso moral e também do abrandamento dos costumes. Mas a Terra, ela progride também fisicamente pela transformação, a evolução dos elementos que o compõem. Quando nós analisamos a Terra hoje, e a ciência traz isso, e verificamos a sua própria atmosfera de 4.000 anos atrás, com a de hoje, nós verificamos uma mudança considerável, não é, na própria superfície da Terra, na sua atmosfera, graças a este processo evolutivo que cada um de nós, como criaturas, empreendemos pelas nossas ações, pelos nossos atos, fazendo com que este progresso aconteça na humanidade. Então, isso acontece não aleatoriamente. Isso acontece em virtude de quê? De uma lei. Como todas as leis da natureza, essa lei é obra de uma eterna sabedoria que é de Deus. As leis divinas, elas são eternas, são perenes. E a sabedoria do Pai, ela é presciente. Ela já verifica o futuro, já analisa tudo o que poderá acontecer, porque o Pai conhece as criaturas que tem. E, naturalmente, para que não haja injustiça, porque a injustiça está nos homens, nas nossas imperfeições, e na lei de Deus não tem injustiça, tudo que acontece tem uma razão de ser, tem uma lei, que é a lei de causa e efeito, aonde propicia a todo efeito sofrido a uma causa existente. E, naturalmente, como nós somos os protagonistas desta própria evolução da nossa, em termos individuais e de maneira coletiva, nós agimos, e quando agimos, muitas das vezes estamos agindo, fazendo causas, provocando uma consequência que ela pode acontecer de imediato, ou num prazo mais longo, ou no futuro. Consequência surgida de uma causa que nós mesmos a estabelecemos em função da nossa livre determinação individual. Então, isso é a lei do progresso, é o que acontece com a humanidade, é o que acontece com a Terra. Então, pelo fato de ser inevitável esse movimento progressivo da humanidade, porque isso está na natureza, ela progride sempre. A nossa existência, que dura no máximo 100 anos, 100 e poucos anos nos dias de hoje, nós não conseguimos, muitas das vezes, dependendo da época da nossa existência, a observar essa mudança com tanta intensidade como nos dias que nós estamos vivendo hoje. Porque nós estamos protagonizando um momento de transição onde as coisas acontecem numa certa velocidade, e quando nós comparamos com o passado recente, verificamos que muita coisa, em termos de progresso, não só o progresso trazido pela ciência, né, os aspectos que a própria tecnologia nos propicia, mas especificamente na parte moral, aonde os costumes nossos estão sendo questionados, tanto que a pandemia, nos dias de hoje, ela está nos trazendo uma situação para que nós possamos, hoje, já dito pela própria mídia, o novo normal. Não é? Que se fala isso hoje. O que acontece? Está se visitando os próprios protocolos, os próprios paradigmas, os costumes que nós tínhamos antes, o que nós vamos ter depois, tudo isso em função de uma contingência que está nos conduzindo a realizar um progresso, mesmo que seja impulsionado pelo sofrimento, pela dor, mas tudo tem uma razão de ser.
porque o Pai é perfeito e ele jamais coloca às suas criaturas algo que venha castigá-la, mas vem cumprir as suas leis, fazendo com que nós mesmos possamos colher, individualmente ou coletivamente, aquelas consequências de causas que nós mesmos construímos no passado. É por isso que a lei divina, ela não castiga, ela dá oportunidades a todas as criaturas ao crescimento. Então, sem dúvida nenhuma, as leis divinas que são eternas, são imutáveis, porque é a vontade de Deus, é a vontade eterna do Pai que está nos fazendo crescer pela sua vontade, fazendo com que, de forma constante, o seu pensamento anime todas as coisas que acontecem no universo sem interrupção. Nós é que, em determinados instantes, ao protagonizar uma fase, verificamos uma parte, ou seja, parcela deste progresso, que numa visão mais cósmica, nós poderemos entender os objetivos desse progresso, para onde ele nos leva e qual a destinação, que é sempre a felicidade de todos nós. Então, Deus vela por todos nós de forma incessante, e ele vela pela execução das suas leis. E nós que povoamos a Terra, no caso, a humanidade da Terra, nós, na realidade, tanto os espíritos, os encarnados, quanto os desencarnados, nós somos os seus ministros, como co-criadores nesse processo de mudança, para que nós possamos fazer com que as coisas que aconteçam tenham a nossa participação, para que nós possamos atingir dentro daquilo que é desejado pelo alto, porque o ideal é que nós tenhamos ações, que nós façamos as coisas em conformidade com as leis divinas que estão em nossas consciências. Quando nós agimos desta forma, nós estamos praticando o bem. Mas, infelizmente, nós nos desviamos, esquecemos destas leis, nos afastamos delas e tomamos caminhos equivocados, caminhos que trilhamos fora deste percurso que é aquele que nos leva à felicidade. E, naturalmente, nós temos que retornar a ele. Daí, nós temos que retornar, muitas das vezes, pela dor, pelo sofrimento, que é uma bênção quando nós encaramos desta forma, com a visão cósmica do espírito imortal e também do cumprimento das leis divinas, que são para a nossa própria felicidade. Então, o universo, ele é, ao mesmo tempo, um mecanismo que nós não conseguimos mensurar. Porque quando nós olhamos para o cosmos, para o universo, e verificamos o habitat que nós estamos, e quando verificamos que ele faz parte de um sistema solar, e que esse sistema solar faz parte, gira em torno de outro sistema, e que esse outro sistema gira em torno de outro, formando a grande galáxia, que nós assim consideramos, a qual nós estamos estabelecidos, mas quando nós saímos dessa galáxia, que verificamos outras, e que ela gira em torno de outras, nós vamos chegar a um momento infinito de incompreensão, de não podermos mensurar. Daí esse mecanismo celeste, ele é incomensurável, mas ele é acionado por um número incontável de inteligências, que são as criaturas do Pai, que fazem com que o progresso ele aconteça e esse universo ele viva de uma maneira tão harmônica que os seus movimentos eles são tão harmônicos que os espíritos mais evoluídos informam que eles ouvem uma grande sinfonia celeste, uma musicalidade nesta harmonia que existe entre os corpos celestes, que são os habitats do Pai. Então, nós, como vivemos num deste habitat, este processo evolutivo nos leva também para que, neste movimento que os astros fazem, aproximando-se ou se afastando uns dos outros, e naturalmente se interrelacionando e influenciando uns aos outros, é o que acontece conosco, criatura, desde o micro ao macro, nós todos estamos interagidos, não é? Dentro desse cosmos, desse hálito divino, que é justamente sobre a égide das leis do Pai, aonde diz que não cai uma folha que não seja conhecimento do Pai. Então, nós todos estamos diante de um momento, dito sinais de tempos novos, que é um processo de mutação, de mudança progressiva, que vai encaminhando-nos para que o desenvolvimento das nossas inteligências
busquem soluções mais apropriadas para uma convivência melhor. Os costumes, eles vão sendo revisitados, abrandados, para que nós possamos ser aqueles, porque só os mansos herdarão a terra. Essa é uma promessa na presciência do Cristo, nas suas bem-aventuranças. Ele já nos mostra de que a terra, para que seja de paz, ela tem que ser herdada por aqueles que fazem a paz, que vivem a paz. E quem vive a paz são os mansos de corações, que é um processo que nós estamos saindo deste mundo de belicosidade, de conflitos, para podermos viver em harmonia uns com os outros, convivendo na lei do amor, que é a lei áurea que rege esse processo evolutivo e a própria lei do progresso. Então, muitas das vezes, onde nos parece haver uma perturbação, na realidade o que existe são movimentos cíclicos que acontecem nesse processo evolutivo que vai nos levando, muitas das vezes são movimentos parciais, às vezes isolados, que acontecem tanto fisicamente, em termos do habitat que nós vivemos, nas acomodações e na maturidade dos elementos que compõem a parte material da Terra, como também vai acontecendo um processo evolutivo naqueles seres inteligentes que já têm consciência de ser e de si, como é o nosso caso, nesse processo evolutivo ao qual cada um de nós vamos trabalhando a inteligência, vai trabalhando o senso moral, o abrandamento dos nossos costumes e que muitas das vezes se faz devido a circunstâncias que nos conduzem a reflexões mais profundas como a que nós estamos vivendo no dia de hoje. Então, até aqui, a humanidade tem realizado incontestáveis progressos. Quando nós olhamos a humanidade no passado e nos dias de hoje, nós verificamos que os últimos séculos teve um progresso exponencial, mas esse progresso só aconteceu porque ele teve uma base dos séculos, dos milênios passados, que, de acordo com a nossa história, em alguns momentos e alguns milênios, impediu que esse progresso avançasse. Daí os historiadores dizerem que a Idade Média, a Idade Negra, é aquela que houve pouca evolução nesse processo progressivo, onde as ciências foram impedidas de trazer novas, ou trazer inovações, ou se desenvolver, mas mesmo assim houve um progresso. Nós tivemos, há 2000 anos, Jesus entre nós, para trazer um progresso moral que, se a humanidade tivesse ouvidos para ouvir, olhos para ver, e atendesse ao chamamento que ele fez, vinde a mim. Jesus fez um chamamento. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos consolarei. Essa pergunta, esse chamamento, ele o fez. Mas nós fazemos uma pergunta que Emmanuel, ele nos leva à reflexão. Já consegues ir? Porque há 2000 anos, Jesus nos convidou. A pergunta é, nós já conseguimos ir ao convite que ele nos fez? Porque para que este processo aconteça, é necessário um processo evolutivo em nós mesmos. Uma renovação, uma regeneração. Temos que deixar o homem velho, como ele mesmo falou. Quem quiser me seguir, largue as suas sandálias e calce as minhas. Mas ele carregou a cruz para nos dar o exemplo de que cada um de nós temos que também carregar a nossa própria cruz. Mas ele não prometeu a ninguém retirar do nosso caminho os pedregulhos, as dificuldades. Ele prometeu sim estar ao nosso lado, como o Cirineu, que naquele momento que ele ia para a crucificação, aparece aquele homem, o agricultor que vinha lá, o Cirineu, e foi o único, diante de milhares de pessoas, que se ofereceu para poder ajudá-lo, carregar aquele madeiro naquele momento. Aí ele nos trouxe mais um ensinamento, porque ele tinha duas alternativas. Ele podia dizer, olha, Cirineu, a cruz é minha. Não se preocupe, eu que tenho que carregar. Mas ele assim não fez. Ele solicitou. Não é? A solicitude do Cirineu, ele aceitou. Mas ele aceitou para nos demonstrar de que nós teremos sempre Cirineus ao nosso lado, que são aqueles que, em seu nome, estão como anjos guardiães, que estão zelando por nós, velando para que nós, ao carregar a nossa cruz, possamos fazer essa mudança
e atender ao seu convite de vinde a mim, para conseguirmos sair dessa zona de conforto do homem velho, para nos renovarmos e partir em direção a Jesus nesta renovação. Então nós, com a nossa inteligência, poderemos chegar a resultados jamais que foram alcançados, é o que nós estamos chegando agora. A inteligência do homem trouxe o conforto, a tecnologia, trouxe tudo aquilo, as artes, o bem-estar social, material, como nunca a humanidade esteve nos dias de hoje. Entretanto, ainda nos resta um imenso progresso a ser feito. E esse progresso, ele precisa ser feito justamente no aspecto moral. É fazer que reine entre nós a caridade. Porque Jesus falou que para ser discípulo dele, para segui-lo, é necessário que nós desenvolvamos o amor e a caridade. Na realidade, é o amor, porque a caridade não é nada mais do que o amor em ação. Quando nós damos a ele a sinergia, não é, de desejar ao próximo o que nós queremos para nós, de ver no outro um irmão em humanidade e de nos amarmos mutuamente com uma recomendação que ele nos deu, não é, de amarmos uns aos outros. Então ainda há um grande progresso a ser realizado. Nesse sinal de tempos, estamos sendo convidados a refletir sobre qual o progresso que nós precisamos, porque a tecnologia, se nós colocarmos todas elas à disposição no centro de excelência, a humanidade vai viver com um conforto que nada lhe falta em termos tecnológicos. Conforto material, para poder assim viver da melhor maneira possível. Entretanto, ainda nos falta esse imenso progresso a ser feito, que é justamente para que trabalhemos, para que a caridade ela reine entre nós, para que a fraternidade e a solidariedade faça parte do nosso modus vivendi entre uns e os outros. E os nossos costumes contemplem a fraternidade. Mas a fraternidade é um sentimento que tem que ser desenvolvido. E este sentimento, para que possa ser desenvolvido, a sua gênese, ela está justamente quando nós temos uns para com os outros a gentileza. A gentileza sincera. Não é aquela gentileza de eu estar ao outro tratando bem de uma maneira ou de outra, porque eu tenho um outro interesse. O interesse que, por detrás daquela gentileza aparente que eu estou colocando, eu estou buscando algo que vá atender, talvez, aos meus anseios, à minha personalidade, alguma conquista que eu só posso fazer se eu me tornar gentil. Não é essa a gentileza. É a gentileza espontânea. É o sentimento que nós temos ao olhar o outro como irmão em humanidade e ser gentil para com ele. Quando a humanidade assim agir, o sentimento de fraternidade ele vai nascendo, porque não se faz fraternidade sem gentileza. Esta é a fórmula. Kardec já nos orientou, lá em 1889, na mensagem póstuma, quando ele diz assim, da mesma forma que ele não existe salvação sem caridade, não existe união sem fraternidade. E a fraternidade é um sentimento. Então, para que nós estejamos unidos, é necessário a humanidade como um todo, fazendo um grande rebanho, né, fazendo um mundo melhor, um mundo de regeneração, é necessário que a fraternidade e a solidariedade ela seja praticada por cada criatura. E isto vem fazer o quê? Assegurar o bem-estar moral, tão desejado por toda a humanidade. Para isto é necessário que nós realizemos esse trabalho. E para realizar esse trabalho é fazer essa revolução íntima que somos convidados a fazer através do testemunho para atender o convite de Jesus, vinde a mim. Porque ele está nos convidando há 2000 anos. Mas será que eu já consigo ir a Jesus? Porque para ir até ele eu preciso fazer toda essa revolução interior que eu ainda tenho. É como ele mesmo diz, olha, se eu coloco num odre velho, com um vinho que é novo, o que é que acontece? O vinho azeda. É necessário que eu retire este vinho velho e depois que eu retirá-lo, eu coloco o vinho novo, aí ele mantém as suas qualidades. A mesma coisa é a roupa. Uma roupa rota, velha, eu colocar um remédio novo,
o que é que vai acontecer? O remendo novo vai continuar rasgando. Mas nós precisamos fazer essa renovação. Como a divindade, ela é amorosa, as leis divinas é perfeita, não violenta as nossas consciências. Então, como é que a gente faz essa transformação? Pode fazer de duas formas. Eu vou fazer aqui uma ilação, um exemplo, que suponhamos que sejamos um odre velho. Nós temos um odre velho, somos ele, com vinho velho dentro. Tem duas maneiras de eu colocar o vinho novo. Ou eu coloco com o vinho velho, mas eu já sei, se eu colocar assim, ele azeda. Então eu digo, eu não posso colocar. Então eu tenho que tirar esse vinho velho. Tenho duas maneiras de tirá-lo. Ou eu pego o vinho velho e o odre emborco, e o vinho sai todo de uma vez, é uma forma brusca, que isso é violenta, porque não sempre estamos preparados, e não é esta maneira que o Pai age conosco, as criaturas. E a outra, eu ir colocando, naquela coisa velha, eu ir colocando gradativamente o novo. E aí ela vai enchendo, até uma hora que transborda. Quando transborda, eu continuo colocando o novo. Com o passar do tempo, aquele odre só vai conter o novo, porque o velho, ele já saiu todo. Então, este é o processo natural, é o processo divino, que a lei divina coloca para nós sem violentar as nossas consciências. Porque nós somos esse vasilhame que tem ainda dentro de nós o velho. Mas nós não podemos retirar todo de uma vez. Nós precisamos, para retirá-lo, deste processo, que ele é lento, mas tem que ser contínuo. Então, gradativamente, a gente vai colocando o novo. O que é o novo? O novo é a mensagem divina, são a prática das verdades que Jesus nos ensinou. No vinde a mim, para que nós possamos gradativamente ir colocando nesse vaso velho, substituindo naturalmente, até o dia que de nós só exala aquilo que é somente novo e aquilo que é somente o bem. Aí um dia estaremos sendo aqueles páginas vivas da prática do bem. Porque hoje nós não conseguimos praticar o bem numa constância durante todo o dia. Nós praticamos o bem em determinado momento, esquecemos daqui a pouco, quando verificamos a ausência do bem se fez, seja pelo pensamento, seja pelos atos, por uma conversa, por uma atitude, mas é um processo hercúleo, aonde necessita de cada um de nós o quê? Esforço. Mas os espíritos dizem que nós fazemos muito poucos esforços para esta transformação. Então nós precisamos refletir sobre os esforços que nós estamos fazendo, para que nós empreendamos vontade nesse aspecto, para que essa renovação se faça. E esses sinais de tempos que está nos convidando para essa regeneração, para esse mundo novo, encontre em nós protagonistas que estamos fazendo essa transformação. Porque se fazemos parte da humanidade, e a humanidade só será regenerada se os seus componentes, de forma individual ou coletiva, se regenerarem. Se eu faço parte da humanidade e eu me regenero, a humanidade já começou a regenerar. Pelo menos há uma pessoa que faz parte da humanidade que já se regenera. E, naturalmente, quando isso acontece conosco, aqueles que convivem conosco na constelação, seja familiar, no trabalho, na via pública, no meio social, isto vai fazendo com que essas experiências diferenciadas dos demais causem observações e até busquem agir de forma semelhante, porque quando nós agimos em conformidade com o bem, nós temos sempre êxito nos desafios, nas dificuldades, quando protagonizamos o bem. Então, nós estamos, nesse momento, num processo em que a nossa inteligência está num desenvolvimento contínuo, buscando soluções, inovações, seja pela questão da pandemia, onde a humanidade como um todo está convergindo para buscar uma solução, buscar uma vacina, isso as inteligências estão trabalhando para isso, mas mesmo independente desse processo, as nossas inteligências estão buscando nas inovações tecnológicas, em outros processos, um desenvolvimento para que nós possamos elevá-la a um patamar, mas, entretanto, nós precisamos também elevar os nossos sentimentos. E, para isso, é necessário que nós destruamos tudo aquilo
que vai superexcitar em nós o egoísmo e o orgulho, que são as duas grandes chagas da humanidade. Então, nós precisamos, neste trabalho, realizar tudo aquilo que impede esse nosso progresso, impede essa nossa evolução. E a chaga de tudo isso, a gênese, nós já sabemos, está no egoísmo e no orgulho, que cada um de nós ainda trazemos como atavismos de experiências passadas e que precisamos, nesta renovação, trabalhar o nosso egoísmo, trabalhar o nosso orgulho, para que nós possamos fazer com que a Terra se transforme pela nossa própria ação neste período em que nós estamos passando ditos de transição e que estamos sendo protagonista dele. E é neste período que nós vamos entrar agora, que já começamos, porque os Espíritos já nos avisaram, que já passamos da meia-noite. Nós estamos no amanhecer de uma madrugada, mas naqueles primeiros momentos ainda tão próximos da meia-noite, na escuridão da madrugada, porque a madrugada ela não é iniciada quando começa a delinear no horizonte a silhueta, seja das montanhas ou apenas aquela linha da planície, né, onde começa a luminosidade e cada vez mais fazendo com que a escuridão ela vá se apagando. Quando isto acontece, nós já estamos há momentos muito antes desses instantes, já na madrugada do novo dia. E é o que nós estamos vivendo, ainda na aparente escuridão, como se for o dia de ontem, mas nós já estamos na madrugada. E esse é o período que nós estamos entrando agora, que vai marcar esta fase nova da humanidade, que é esta fase da regeneração que nós estamos passando. Então, esta fase que passamos nesse momento, ela elabora-se de tal maneira em complemento ao que aconteceu no passado, de forma precedente, porque isso é um contínuo. São momentos que vêm se complementando gradativamente até chegar nestes momentos que ficam os indicadores, os sinais, eles ficam muito evidentes de que nós reconhecemos, de que estamos passando por um processo de mudança. E esse reconhecimento é feito hoje por toda a humanidade. Então, nesses tempos que nós estamos vivendo, não se trata de uma mudança, como aconteceu no passado, parcial. Nós estamos vivendo uma mudança, vamos dizer assim, universal, vendo a Terra como um todo. Porque já houveram e acontecem mudanças parciais limitadas a uma região, a outra região, mas agora nós estamos vivendo uma mudança globalizada de toda a Terra, aonde estamos vivendo um momento comum e todos nós buscando soluções. E o interessante, a Terra, ela está passando por um momento, vamos dizer assim, está estertorando, está passando por dor e sofrimento. Todos nós sabemos disso. Mas a Terra nunca orou como nos dias de hoje. Jamais nós tivemos tantos pensamentos sendo elevados ao alto, a Deus, seja por qualquer credo, a denominação que se dê, mas elevando ao alto os nossos pensamentos, raciocinando com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos em humanidade, neste momento, pedindo para que criemos forças, para que nós passemos por estas circunstâncias da melhor maneira possível, trazendo. Então, nestes instantes, a humanidade está passando por uma mudança universal, aonde está nos convidando para que se opere uma mudança no sentido do progresso moral. Porque o progresso intelecto já aconteceu, o progresso científico ele está acontecendo, mas o progresso moral é o que nós estamos sendo chamados, neste momento, a vislumbrá-lo e, ao mesmo tempo, a testemunhá-lo. E é por isso que, quando nós observamos na Gênesis, nesse capítulo 18, que nos fala sobre esta questão dos sinais dos tempos, essa mudança ela não se faz simplesmente na dimensão nossa dos encarnados. É uma mudança que ela faz do governador da Terra, que é Jesus, guia e modelo da humanidade, e que sabe perfeitamente como fazer essa transição e essas mudanças. Daí nos fala este capítulo da geração futura, daqueles que nos fala da emigração e imigração dos espíritos, onde nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar nestes dias e conviver
com espíritos de outras humanidades, que muitos de nós imaginamos, aqueles que são ligados a OVNIs, etc., extraterrestre, e nós estamos recebendo muitos espíritos de outros orbes, mundos felizes, para ajudar o Cristo nesse processo de regeneração da humanidade, para que se acelere esse progresso que nós mesmos, que somos da humanidade da Terra, atrasamos ao longo de todo esse período. Então, nós estamos aqui na Terra hoje, sabedores que somos, pelas informações que vêm dos amigos espirituais, pelas psicografias abençoadas, de que muitos espíritos já estão encarnando na Terra, encarnando, ou seja, de outras humanidades, outros reencarnando para cumprir suas missões, e que estão em idade tenras, que imaginamos nós que daqui a uns 15, 20 anos, estas gerações já estarão em todas as áreas do saber na humanidade da Terra, e, naturalmente, trarão um grande diferencial nos seus comportamentos, nesse processo de mudança, como se for aquele exemplo que eu falei. A água num pote, que ela é suja, e você vai colocando uma água limpa, até o momento que a água transborda e vai chegar a um ponto que ela está toda purificada, nesse processo lento, contínuo de transformação e de vivência e convivência que nós estamos tendo a oportunidade de estar com essa geração nova que aí já se apresenta em alguns casos e que a midiática, as redes sociais já demonstra, até na área das artes. Observamos quantos vídeos aparecem de crianças em tenra idade, na área da arte, tocando sinfonias, sem entrar em escolas, pianistas excelentes, violonistas, maestros, cantores. Já é uma geração nova que eclode, já em tenra idade, com um psique diferente das gerações anteriores. Então, é um processo, por isso que o codificador, no capítulo 18, fala da convivência das duas gerações. Essa geração que chega e a geração que ainda da Terra necessita ter uma experiência junto com estas gerações para aproveitar a oportunidade que o Pai dá para que possa, assim, praticar o bem, porque os hábitos passados foram todos práticas da ausência do bem. Então, nós estamos vivendo um momento de conviver com essas gerações, que não diremos mais uma geração futura, mas presente, porque elas estão aí para trazer uma mudança, vamos dizer assim, até radical, nos costumes, do senso moral, nos hábitos que nós estamos vivendo já com esses atavismos passados, mas que esses espíritos vêm ajudar-nos a poder progredir melhor, praticando e testemunhando a lei do amor. Então, os sinais dos tempos estão aí. Só que não tem nada miraculoso e nem vai acontecer o que se imaginava. É o fim do mundo, vai acontecer catástrofe, etc. Esse é um processo que sempre aconteceu. E toda mudança ela traz crise de ordem qualquer. Então, a Terra ela também vai passar por transformações naturais, acomodações de placas tectônicas, maremotos, terremotos, tanto que a gente observa que desde 2004, quando teve aquele maremoto que nós aprendemos essa palavra que não é da nossa língua, de tsunami, não é? Que na realidade é maremoto, de lá para cá, quantos acontecimentos tem feito? Mas também não quer dizer que essa transformação ela se faça nesses aspectos geológicos. Isso faz parte de um processo também evolutivo, mas a grande transformação, o grande choque que a humanidade vai ter é justamente no aspecto moral, né? Neste conflito que a humanidade vai viver e que vive, forçosamente para que essas mudanças vão acontecendo. E toda mudança, ela vem com ela crise, porque é um processo. É como diz Kardec, você sai de uma zona que você está habituada para construir uma outra que ainda não está pronta. E você não sabe como é que é ela. E você tem que abandonar aquela zona de conforto para ir em direção desse novo, que ainda é desconhecido, que está em construção. Isso cria conflito, dúvida, incertezas, etc. Mas nós, que conhecemos e sabemos que Deus é misericordioso, suas leis são perfeitas, imutáveis, e de que o bem é que emana da sua lei de amor, sabemos perfeitamente que esse caminho do progresso é aquilo que a nossa fé construída de uma forma raciocinada possibilita nos entender e ter confiança nesse futuro que nos traz consolo, paz, de que o progresso acontece e que nós
poderemos participar dele construindo de forma ativa, né, com esta confiança, a confiança em Deus, nos seus desígnios, mesmo passando por essas dificuldades que não são castigo de Deus, são bênçãos, porque nós estamos vivendo consequências de atos praticados por nós mesmos em passados remotos. Então, os sinais dos tempos, nos dias de hoje, estão nos conduzindo a essa compreensão deste momento, para que nós possamos, neste futuro, como disse anteriormente, que não sabemos estar tão longe, mas também nem tão perto, mas que nós estamos construindo ele nesse primeiro século do milênio, onde estas experiências que nós estamos vivenciando estão nos trazendo crises devido às mudanças, mas são crises que, dependendo de como nós a encaremos, elas são salutares, porque sempre depois da bonança, depois da tempestade vem a bonança. Depois da escuridão vem sempre a claridade. Depois da noite vem a madrugada. E nós estamos caminhando para este oposto, né, da escuridão para a claridade, da noite para a madrugada, de momentos novos e que nós estamos percebendo e iremos perceber em todas estas transformações que a humanidade passa, nos questionamentos de que só a parte material não satisfaz aos interesses, às ansiedades que cada um de nós temos como criaturas, se nós não temos uma visão de futuro, se nós não tivermos uma fé, uma confiança nos desígnios do Pai, naturalmente esses momentos ficam muito mais difíceis de ultrapassá-los pela ausência dessa esperança que cada um de nós temos quando a nossa fé ela é fortalecida numa fé raciocinada, na compreensão do espírito imortal, dessa vida futura, que o Cristo, há 2000 anos, já veio nos anunciar e nos convidar. Vinde a mim. Cada um de nós, então, façamos a pergunta, já estou conseguindo ir para o Cristo? Já estou fazendo essa renovação? Nestes tempos em que os sinais estão me convocando ao testemunho, porque nós estamos diante da oportunidade de testemunhar. Por isso que o Evangelho de Jesus, que hoje é compreendido, esclarecido à luz da doutrina espírita, ele não precisa de defesa, ele não precisa de mudança, mas está precisando de testemunhadores. E nós que nos dizemos espíritas cristãos, que possamos ter o Evangelho de Jesus como roteiro nesses momentos que sinaliza esse futuro tão promissor, de paz, de esperança, de confiança, dias melhores, para que nós já comecemos a construir a paz que Jesus nos ensinou, que é diferente lá do mundo. Esta paz que nos tranquiliza, que nos fortalece pela aceitação, devido à compreensão das leis e dos desígnios do Pai, que nos faz viver a vida, compreendendo-a cada vez de forma melhor e aceitando os desígnios do Pai que nos chegam, para que nós possamos, nesse laboratório, exercitar aquilo que é conveniente para o nosso progresso. Então, que tenhamos muita paz, que Jesus nos fortaleça, nos abençoe, nesses dias ditos de pandemia, mas que nós, como espíritas, encaramos como bênçãos do alto, que está nos convocando a reflexões mais profundas sobre a nossa existência. Quem somos? O que é que nós estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Que caminho a humanidade está tomando? E nós? Qual o sentido da nossa existência? Quais os valores que nós estamos colocando em pauta? Valores perecíveis ou imperecíveis? O que é que nós estamos valorizando neste momento? Porque estamos vivendo também momentos de sinais do tempo, que são aqueles ditos por Jesus do sim, sim, do não, não. E a que, Senhor, nós estamos servindo nesses momentos? É a questão que fica para a nossa reflexão e a nossa gratidão ao Centro Espírita Caridade de Jesus, nesta oportunidade em que comemora os seus 125 anos, nos dar a oportunidade de conversar sobre um assunto tão importante, que são chegados os tempos, e nós estamos falando como protagonista que todos nós somos nestes tempos que são chegados, nos convocando para a nossa regeneração, a nossa iluminação e a nossa reforma íntima. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe sempre.
Muito bem, agradecemos aí ao senhor Jorge Godinho, né, pela disposição de estar aqui hoje, né, junto conosco nessa banquete de luz, no aniversário da casa, né? A Evelise, que é a vice-presidente da toda a casa, como é que está, Evelise? A internet está melhor? Voltou? Eu acho que agora está melhor. Agora acho que está. Então, eu gostaria de agradecer, né, a minha fala seria antes, né, mas já agradecendo ao senhor Jorge Godinho. Eu gostaria de também estar agradecendo as pessoas que enviaram mensagem e que contribuíram para que este dia fosse tão especial. Eu falo em nome da diretoria atual do Centro Espírita Caridade de Jesus, falo em nome de todos os trabalhadores, amigos que contribuem para que a nossa casa continue aberta desde a data de sua fundação. E mesmo nesta situação atual que estamos vivendo, de pandemia, a casa se adaptou a fim de continuar atendendo os seus irmãos com o trabalho de forma material e também atendendo de forma espiritual. Então, eu só tenho a agradecer a todos que estão contribuindo e que nossa casa está fechada, mas os nossos trabalhos não estão. E para dar continuidade a esse dia tão especial, como disse o Jefferson, temos a tradição na casa de ler a ata de fundação em forma de homenagem a esses desbravadores da doutrina espírita. Ata de fundação do Centro Espírita Caridade de Jesus. Aos 21 dias do mês de julho do ano de 1895, nesta cidade de São Francisco do Sul, estado de Santa Catarina, pelas 4 horas da tarde, reunidos os irmãos Afonso Apolinário Doim, Tenente João da Silva Lobo, Joaquim Simplício da Silva, Domingos Júlio da Silva, Cristiano Arthur da Costa Pereira e Joaquim Antônio de S. Tiago, deliberaram fundar, como fazem definitivamente, o Centro Espírita Caridade de Jesus, criado nesta cidade pelo irmão Antônio Simplício da Silva. A Deus suplicamos que sobre nós derrame sua infinita misericórdia, a fim de que sempre possamos seguir e propagar com fé, com responsabilidade, as sublimes verdades encerradas na doutrina espírita. Em seguida, foi também acertado que cada irmão presente e todos os demais que para o futuro se inscreverem como tais, ficassem obrigados a contribuir mensalmente para o cofre do mesmo centro com a quantidade de R$1.000, para socorro aos pobres e despesas necessárias à propaganda da casa. E nada mais havendo a tratar, lavrando a presente ata, que vai assinada pelos irmãos acima mencionada. Essa ata, para nós, é uma honra poder falar em nome desses desbravadores, desses irmãos que, com coragem, colocaram em prática os ensinamentos do Cristo e colocaram em prática o que a doutrina tanto nos ensina. São homens que até hoje, homens e mulheres, porque eram maridos e esposas que trabalhavam nessa casa com tanto amor e dedicação. Sendo a primeira casa do nosso estado, ali muito foi acolhido, muitas pessoas, não deixando de esquecer que ali era um ponto de coleta de homeopatia, que muitos procuravam. Imaginemos naquela situação, em 1895, onde a saúde era precária, e todos que procuravam saíam ali com a sua receita, com a sua homeopatia. Quando eu nasci, em 1980, que foi tirado, né, o direito das casas espíritas de estarem fazendo homeopatia. Mas ainda quando eu era pequena, eu caminhava pela centro espírita e a sala da homeopatia ainda estava ali. Isso é uma lembrança boa e uma lembrança carinhosa. E eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar hoje trabalhando também em prol dessa doutrina.
Seria esta mensagem que eu tenho para dizer em nome do Caridade de Jesus, em nome da atual diretoria, em nome dos trabalhadores. Eu tenho muita gratidão, porque eu sou uma das descendentes desses fundadores, mas isso não leva a nada. O que leva é o trabalho, o amor e a dedicação que cada irmão que ali está faz em nome desta doutrina. E possamos, neste dia de luz, recebermos cada um abraço virtual, que é o nosso desejo. Sabemos que se nós estivéssemos na casa, hoje a casa estaria aberta com as luzes, não só da terra, mas as luzes do céu a nos receber. Mas estamos compartilhando as luzes do céu de forma virtual. E a minha gratidão é imensa. Obrigado, Jefferson, pela condução, por ter me ajudado. Obrigado, senhor Jorge Godinho, pelas essas palavras maravilhosas. E eu acho que agora nós temos também mais uma homenagem preparada pela família Caridade de Jesus. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Caridade de Jesus. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Caridade! Parabéns! A doutrina espírita é a nossa vida. Caridade de Jesus é a nossa vida. Parabéns, Caridade de Jesus, pelos teus 125 anos. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Caridade de Jesus! Viva! Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Caridade de Jesus. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Caridade! Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a Caridade de Jesus! Viva! Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva os 125 anos do Centro Espírita Caridade de Jesus. Viva os fundadores, viva Jesus. Que assim seja. Obrigado. A você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o nosso Caridade de Jesus se eternize. Felicidades. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.
bem. Vamos então para o nosso encerramento da atividade de hoje. Nossa prece, né, para que possamos aí finalizar rogando o amparo do alto. Mais uma vez agradecemos pela participação do Sr. Jorge Godinho, né, de estar aqui conosco, que as luzes do alto se façam sempre em seu coração, né, que continue na luta e no trabalho e no empenho aí da divulgação aí da doutrina espírita. Então, que nesse momento, né, possamos lembrar de Deus, de amor e bondade, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Rogamos, Pai, o teu amparo. Agradecemos a oportunidade, Pai, que nos proporcionaste nesta noite. Este banquete de luz que ora recebemos. Que possamos fazer jus a todas as dádivas alcançadas. Que esta casa espírita, que hoje completa 125 anos de fundação, sempre leve aos corações necessitados um bálsamo de fé, de esperança, de amor, e que o Consolador prometido por Jesus sempre seja seu objeto de trabalho, acalentando a todos os nossos corações aflitos. Ó amado Mestre Jesus, que através de seus emissários, estes espíritos trabalhadores abnegados da sua seara, esses irmãos incansáveis do plano espiritual, auxiliai-nos nas atividades que nos cabe, que cada um de nós possa cumprir com os nossos deveres, que possamos desempenhar os trabalhos com maior proximidade dos planos do alto, que estejamos sempre sintonizados com as vibrações de amor mandada por vós, Mestre Jesus. Sabemos que neste momento contamos com as vibrações e as energias salutares emanadas pelos espíritos amigos, espíritos trabalhadores da casa espírita e demais espíritos que sempre auxiliam-nos. Que cada um de nós possamos receber em nossos corações essas luzes salutares, curativas, que nos alimentam a alma. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos participando deste momento. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos como espíritas nesta encarnação. Obrigado, Pai, por todos os benefícios que nos deu, nos dá e nos dará a todos os momentos. Obrigado, Pai, pela oportunidade de alguma forma fazer parte desta família do Centro Espírita Caridade de Jesus. Que a luz se faça em nossos corações. Que assim seja, meu Pai. Obrigada a todos que nos acompanharam nessa linda homenagem. E desde sexta-feira nós começamos. E hoje não é o fim, porque a homenagem está em nossos corações. Muito obrigado a esse dia tão especial. Foi maravilhoso estar conectadas e ligadas a cada coraçãozinho que a gente sente aqui. Obrigada. Obrigado, Jefferson. Obrigado, senhor Jorge Godinho. Obrigado. E estamos, então, encerrando essa maravilhosa comemoração de 125 anos de fundação, de trabalho ao amor do Cristo. Viva o Caridade de Jesus. Viva a sua luz.